A paz do Senhor, irmãs. Vamos começar. Tô toda maldada, mas é isso aí. A paz do Senhor. Voto de Ana. Hoje estamos no segundo dia, pela glória e pela graça do nome do Senhor Jesus. Pela misericórdia dele, que a gente consegue fazer as coisas, a obra do Senhor neste lugar. Ontem eu estava virada para lá, a lâmpada já queimou, hoje eu estou virada para cá. E assim a gente vai lutando e perseverando, porque o Senhor vem nos sustentando. Abre, Senhor, a minha madre. Assim como Ana não podia gerar e gerou, dai-me um útero frutífero, que meu útero espiritual gere filhos para o teu reino. Um voto de Ana, 21 dias à meia-noite. Salmo 56 é a nossa referência. Irmãos, eu não tinha nenhuma intenção de fazer vídeo para colocar no YouTube. Eu acho que é coisa de Deus, sabe? E quando eu fiz o vídeo ontem, foi para postar no grupo de oração, um pequeno grupo de oração. Mas o vídeo não quis ir, eu tive que fazer pelo YouTube para mandar o link no grupo de oração. E mesmo assim deu muito trabalho. Teve irmãos que só conseguiu ver o vídeo à noite. Mas hoje é o segundo dia e Deus vai nos sustentar. A gente vai conseguir fazer este voto até o fim. Já tem muitos nomes de jovens, muitos nomes, e eu vou estar olhando de vez em quando para o lado de cá, mas é porque a gente queria falar o nome de todo mundo, mas é muita gente. E Deus sabe no nosso coração cada um deles, né? Consagrar este momento ao Senhor, adorando o nome dele. Um pedacinho, um refrãozinho, um pedacinho de louvor. Amo demais, né? Uma pequena oração primeiro. Oh, Senhor, como é maravilhoso, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigado por me escolher. Obrigada, Senhor Jesus, por cada irmã, Senhor Jesus, que tem orado, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por todas as pessoas que visualizaram ontem, Senhor Jesus, o vídeo. Incentivou, Senhor Jesus. Outras pessoas inspiraram, Senhor Jesus, outras pessoas a começar a orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor Jesus. Agradeço por estar de pé. Agradeço, Senhor Jesus, porque é o Senhor que faz todas as coisas em nossa vida. Pai, obrigada, Senhor Jesus, obrigada por este momento. Sabemos que somos pequenos, Senhor Jesus, somos frágeis, Pai. O seu amor por nós é inexplicável, Senhor Jesus. Deus nos permita, Senhor Jesus, fazer a tua obra. Nos ensina a buscar em santidade, Senhor Jesus, a ouvir a tua voz. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que Senhor seja, Pai, seja conosco, Senhor Jesus, dai-nos sabedoria e discernimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o sangue do Cordeiro cubra, Senhor, cubra minha casa, cubra minha vida, cubra a vida das minhas filhas, Pai, a vida do meu marido, cubra, Senhor Jesus, a vida de cada uma
das irmãs que estão no grupo de oração, de cada uma intercessora de São João Evangelista. Cubra, Senhor Jesus, a vida, Senhor Jesus, dos dirigentes de oração, das pessoas que estão diante do altar. Cubra, Senhor Jesus, a vida, Senhor Jesus, dos pastores, Pai, das pastoras, Senhor Jesus, que tem sido pesada a luta, Senhor Jesus. A luta, a guerra, tem sido guerra, Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Cobre-nos com tua graça. Nos ensina, Senhor Jesus, buscar na tua presença. Pai, que seja, Senhor Jesus, o Senhor que esteja à nossa frente, à nossa retaguarda. Que esteja, Pai, guiando-nos. Que a nuvem do céu esteja cobrindo, Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa intenção de buscar em oração. Pai, que seja feita a tua vontade em nossa vida. Que esse seja um momento para a glória do nome do Senhor. Dirija cada palavra, Senhor. E cada vida, Senhor Jesus, que seja alcançada por esse vídeo. Seja pela glória do teu nome. Nos limpa com a tua graça. Amém. Amém. Um pedacinho do louvor, só um pedacinho. O dom do amor vem de ti, entrego a mim. Quero ser cheia do teu amor, limpando a alma, trazendo a calma, me ensina a amar como me amou. O dom do amor vem de ti, entrego a mim. Quero ser cheia do teu amor, trazendo a calma, me ensina a amar como me amou, me ensina a amar como me amou. O dom do amor vem de ti, entrego a mim. Quero ser cheia do teu amor, me limpando a alma, trazendo a calma, me ensina a amar como me amou. Amém? Se nós não aprender a amar, nós não vamos aprender a interceder. Nós não vamos clamar por ganhar almas. E às vezes tem detalhes na nossa vida que está travado, porque nós estamos sendo represa e não fonte. Nós estamos sendo represa e não fonte. Temos que buscar ser frutífero. Um dia, o meu pastor Wesley fez uma ministração e eu nunca mais esqueci. E ele falou sobre um pé de manga. Um pé de manga que não der manga, ele não vai levar nenhuma pedrada. Mas um pé de manga que estiver cheio de mangas maravilhosas, as pessoas vão querer panhar a manga e vai dar pedrada, paulada no pé de manga. E detalhe, a manga não dá manga para o próprio pé de manga, dá manga para as outras, é os outros que se servem da fruta, do pé de fruta frutífera. Então, às vezes, Ana tem que passar por algumas tribulações, porque Ana não é igual Penina. Penina gera filhos e Ana gera sacerdote. Por isso é tão difícil para Ana. Ana gera filhos para Deus. Ela gerou um filho
para Deus, para abrir a madre. Ontem à noite eu estava assistindo um vídeo onde falava, eu não lembro mais quem, acho que é o profeta Vinícius Iracete. E ele falava que quando Jó orou, a Bíblia fala para o amigo, eu ia chamar de inimigo, o amigo da onça. Mas quando Jó orou para os amigos, ele foi curado e foi abençoado. Mudou a sorte de Jó quando ele orou para os amigos. Às vezes nós precisamos de fazer isso. Esquecer que nós temos problema e começar a buscar ajudar alguém no problema dele. É orar em comunidade, orar em grupo, porque nós não temos a visão que precisaríamos ter. Um missionário só consegue fazer a obra, tem uns que saem daqui, de uma vida maravilhosa. Teve um aqui recentemente fazendo várias ministrações aqui na igreja de Dínamos, e ele ia ser juiz. E ele largou e foi para fora do Brasil fazer missão. Eu escutei o pastor Eliseu falando lá nas pregações de Gideões sobre o sofrimento dos missionários, onde mãe perde filho e continua fazendo a obra, sem nem um centavo. Às vezes aqui o membro da igreja trabalha, ele tem o seu dinheiro, ele pode fazer a obra diferente. Às vezes o pastor, não sei, os dirigentes da igreja, recebe algum para poder fazer ali a obra. E tem uns que, aqui em São João mesmo, tem muitos que trabalham. A igreja é pequena, dá para trabalhar, mas a Bíblia fala que o pastor pode viver da obra, mas tem uns que trabalham aqui em São João Evangelista. Mas o missionário não. O missionário, ele tem que viver com as sementes que nós tem que nos preocupar com isso. Tem gente que tem uma dificuldade de ofertar na vida do irmão. E às vezes uma oração é oferta. Uma oração. A gente tem que aprender a nos doar. Nos doar. Mas o tempo passa muito rápido. Vamos aqui numa referência bíblica que Deus colocou no meu coração ontem à tarde e eu registrei aqui. Lá em Mateus, no capítulo 13, a explicação de uma parábola, capítulo 13, versículo 23, está falando assim, mas o que foi semeado em uma boa terra e o que ouve a palavra, é o que ouve a palavra e compreende. Este frutificará e produz 100, 60 e a 30 por 1. Você tem frutificado? Você tem ouvido a palavra e tem entendido? Você tem pedido a Deus, ao Espírito Santo, para compreender a palavra? Você tem sido uma fonte que jorra, que passa adiante aquilo que você ouve, aquilo que você aprende? A fé vem do ouvir. Ouvir a palavra do Senhor. Aquilo que você viu e aquilo que você ouviu, muitas vezes, na maioria das vezes, não é para você reter, é para você passar adiante. Alguém precisa que você seja uma fonte de água viva. Não seja represa. Aquilo que você aprendeu, ensina alguém, passa adiante. Ontem, o filho do pastor Wesley, John Wesley, estava ministrando a palavra na minha igreja, no culto, na igreja Dínamos, e ele falou com a graça, como eu me identifiquei com o que ele estava falando. Que um colega de serviço não estava entendendo por que crente larga tudo, larga o ver nosso, um futuro promissor, um emprego, para poder dedicar a vida a Deus.
O mundo acha isso loucura. E ele ficou orando, pedindo a Deus a oportunidade para poder pregar para ele, para falar para ele os meios, o porquê que o crente larga tudo para poder viver o novo de Deus, para viver para Deus. Porque tudo isso aqui vai passar e nós vamos buscar o que é do alto. Mas ele falava com alegria tão grande que dava para ver a alegria da alma dele. E eu passo muito por isso. Como eu agradeço a Deus, eu fico, Senhor, o Senhor colocou palavras na minha boca, que eu li na Bíblia há tempo, que essas referências tá certa mesmo, e eu acertei onde eu falei que estava, deixa eu ir conferir para ver se está aqui mesmo. E quando eu vou lá e tá lá, gente, mas me dá uma alegria no meu coração. Porque o Espírito Santo traga à tua memória aquilo que você conhece. Seja uma fonte de água viva. Seja uma fonte que jorra. São João Evangelista está precisando de crente que se identifica como crente, não de crente camuflado. Não seja crente camuflado. Seja um profeta, seja um profeta. Eu até anotei num papelzinho, deixa eu ver, eu acho que aqui, ó. E eu achei maravilhoso. Numa pregação que o Eliseu Rodrigues, eu acho que ele fez no fechamento dos Gideões, parece. Ele falou que quando você canta, louva, você é semelhante aos anjos. Quando você prega, você é semelhante aos apóstolos. Mas quando você ora, você está buscando a semelhança com Cristo. Temos que orar um para os outros. Temos que levantar o irmão que está fraco, abatido, frágil. Levantar ombro, abraço, amigo. Fechar a boca para parar de julgar e abrir os braços para apoiar. Apoiar pessoas das igrejas que estão camufladinhas, que passa despercebido, sabe? Que você não consegue nem identificar se ela é de Cristo ou não. Você está perdendo o teu brilho. Está perdendo o teu brilho. Quando aceitamos Jesus como único Salvador e reconhecemos que Ele veio em carne, morrer na cruz por nós, somos chamados de filho. Deus nos dá a graça de chamá-lo de Pai. Mas você concorda comigo que tem filhos que brilham mais do que outros? Tem filhos que brilham mais. Você sabe por quê? Deus não precisa que eu faça isso aqui. Deus não precisa que eu ore lindo, maravilhoso. Deus não precisa que eu fique de joelho. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Então, por que Deus fala na palavra dele para me buscar em oração? Por que Jesus orou? Jesus orou no monte da transfiguração. Jesus orou para escolher os 12 discípulos. Em diversos lugares na Bíblia fala passagem onde Jesus estava chegando da oração, indo para a oração. Jesus orou no Getsemane. Eu falo muitas palavras erradas, viu, gente? Mas eu sei que vocês vão entender. Errada que eu falo português, viu, gente? Português. Meu português é muito difícil. Jesus orou para tudo. Ele nos mostrou como orar. Então, nós não temos, gente, que ficar parados. Não, nós temos que orar. Nós temos que despertar para fazer a obra. Oração vem de duas palavras que se uniu. Orar mais ação. Então, orar, tá bom. Mas vamos agir também? Vamos nos despertar? Vamos nos acordar? Vamos fazer alguma coisa? Vamos gritar para alguém, Jesus te ama. Essa manhã eu estava contando, amanhã do dia 6.
Eu estava falando para uma irmã, ela foi na banca me pedir para poder colocar o nome dela no grupo de oração. E quando eu falei para ela que eu amo levantar para orar de madrugada, onde parece que a cidade silenciou, eu amo fazer oração nesses horários. Passou uma mulher que eu nunca vi. Ela estava passando muito rápida, sabe? Ela estava com velocidade toda passando, assim, do outro lado da rua. Mas ela escutou eu falar, eu amo orar de madrugada, eu acho um horário maravilhoso. Ela deu um grito do ladinho e falou assim, ó. Verdade, eu também amo. Ela se identificou, ela revelou, sou de Cristo. Mas tem crente que tem vergonha. Se for para atravessar a cidade com a Bíblia na mão, e fica coradinho assim, ó. Faz isso não, irmão. Vamos ser crente de verdade. Vamos abraçar. Abraçar. Tem muitas pessoas esquecendo de viver a palavra. Esquecendo de buscar no Senhor. Eu hoje estou falando muito, né, irmãos? E eu tenho esse grave problema. Eu falo demais. Tem irmãos que chegam para conversar comigo 5 minutos e depois fala que ficou 2 horas perto de mim. Nunca entendi por quê. Salmo 56. Papai, pedimos a ti um útero frutífero. O propósito que eu coloquei é um útero frutífero. Eu quero gerar filhos para o reino. Mas você pode fazer esse voto nos 21 dias, colocando a tua causa. De repente você precisa de frutificar em outras áreas. E Deus vai receber a tua oração. O céu está a mover. Eu fiquei impressionada no primeiro dia desse voto, o tanto de coisas maravilhosas que aconteceu. O tanto que Deus abriu a visão. O quanto Deus mostrou ao redor. Eu fiquei impactada. Ah, Jesus, ajuda, Deus, dá graça, Senhor Jesus, dá graça. Vamos. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprimir pelejando todo dia. Os que me estreitam continuamente querem ferir-me. E são muitos os que atrevidamente me combatem. Eu me vindo o temor. Hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. E os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada. Os meus inimigos, bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Rendeste-eis ações de graça, pois do monte me
livrastes a alma, da morte, pois da morte me livrastes da alma. Sim, livrastes da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Na luz da vida. Forte, né, irmão? Esse último aqui, palavrinha. Pois da morte me livrastes a alma. Sim, livraste da quedas os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. O que é contrário de luz? Trevas. E o contrário de vida? Morte. Livrou da queda dos meus pés. O inimigo quer a nossa queda e quer nos destruir. E a gente tem que pedir muito discernimento a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, estamos pedindo, Senhor Jesus, nesse 21 dias, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Tenha misericórdia de nós, nos alinha com a Tua vontade. Pai, nos dá, Senhor Jesus, espírito, Senhor Jesus, espírito de ousadia, Pai, que não sejamos covardes, Senhor Jesus, não sejamos covardes, Pai, que venhamos, Senhor Jesus, a importar com as almas, Senhor Jesus, com as ovelhinhas que estão machucadas, Pai, com as ovelhas, Senhor Jesus, que está perdida, Senhor Jesus, nessa imensidão. Pai, o Senhor nos ensinou, Senhor Jesus, a orar um pelos outros, Senhor. Nos ensina, Senhor Jesus, a buscar em oração. Pai, eu lhe peço, Senhor Jesus, por todos esses jovens, Senhor Jesus, por todos esses jovens que estão aqui escritos, Pai. O Senhor sabe, Senhor Jesus, o endereço, o nome, o DNA de cada um deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita cada um deles, papai. Traga, Senhor Jesus, revelação do alto. Aquele, Senhor Jesus, que tem um verdadeiro encontro, Senhor, contigo, não vai desviar dos teus caminhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, traga perseverança aos pais. Pai, a tua palavra diz, Senhor Jesus, ensina o caminho que teu filho deve andar, que lá na frente ele não vai esquecer da tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ensina a buscar em Ti, nos ensina, Senhor Jesus, a alimentar da Tua palavra, que a Tua palavra seja a nossa força, Senhor Jesus, a nossa direção. Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus, nos alinha, Senhor Jesus. Nos dá força, Senhor Jesus, nos capacita, Senhor Jesus, proteja os nossos filhos, Senhor Jesus, guarda na Tua presença. Fecha, Senhor Jesus, todas as brechas que foi aberta, Senhor Jesus. Tira, Senhor Jesus, o vício, Senhor Jesus, das telas, Senhor Jesus. Os vícios, Senhor Jesus, de pornografia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, liberta os nossos jovens, Senhor Jesus. Liberta, Pai, desses ensinamentos, Senhor Jesus, contra a Tua palavra, Senhor. Desse sistema, Senhor Jesus, que leva os nossos filhos a ouvirem, a verem, a conviver coisas, Senhor Jesus, que é contra a Tua palavra. Ajuda os nossos filhos, Senhor Jesus. Dai-nos, Senhor Jesus, perseverança e força. Nos coloca, Senhor Jesus, de pé. Nos dá, Senhor Jesus, fome, Senhor Jesus, da Tua palavra. Sede, Senhor Jesus, de fazer, Senhor Jesus, a Tua obra. Senhor Jesus, que nós venhamos buscar o renovo do Senhor, que nós venhamos, Senhor Jesus, levantar altares, Senhor Jesus. O Elias, Senhor Jesus, o profeta Elias nos ensinou, Senhor Jesus, que quando for levantar um clamor, que tenhamos que levantar, Senhor Jesus, um altar e que tenhamos que ser lavado, derramando água no altar, água do céu, Senhor Jesus, derrama sobre nós, Senhor Jesus, água viva, Senhor Jesus, e nos ensina a levantar, Senhor Jesus, nos ensina a clamar, Senhor Jesus. Pai, tenha misericórdia, Senhor Jesus, tenha misericórdia, Senhor Jesus, dos nossos filhos, dos nossos jovens, Senhor Jesus, as criancinhas, Senhor Jesus, levanta, Senhor Jesus, soldados,
voz de guerra, Senhor Jesus. Levanta, Senhor Jesus, nos ensina a ter uma visão, Pai, que a igreja, Senhor Jesus, não é um hospital, Senhor Jesus. A igreja não é lugar de pessoas feridas, estacionadas no banco, Senhor Jesus. A igreja é um exército, Senhor Jesus, que marcha para Jerusalém. Soldados feridos, procura, Senhor Jesus, cura, remédio, Senhor Jesus, mas se coloca de pé. Você é soldado, nos ensina, Senhor Jesus. Se ensina, Senhor, nos ensina, Senhor Jesus, a nos vestir adequadamente para entrar em guerra. Somos soldado, Efésios 6:10, que a armadura vem do Senhor. Dai-nos, Senhor Jesus, o capacete, Senhor Jesus, da salvação, que nada venha interferir nos nossos pensamentos, Senhor Jesus, que o capacete proteja a nossa cabeça. Ensina, Senhor Jesus, a clamar pelos nossos filhos, Senhor Jesus, e dai-nos direcionamento, que nós sejamos, Senhor Jesus, apóstolos, discípulos de Cristo dentro da nossa casa, Senhor Jesus, que os nossos filhos vejam em nós, Senhor Jesus, referência, Pai, que nós não espera, Senhor Jesus, que os pastores venham educar os nossos filhos, porque isso é nosso dever, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor Jesus, a nos colocar como postura, Senhor Jesus, que os nossos filhos têm que nos ver de joelhos, Senhor. Nós temos que buscar, Senhor Jesus, porque queremos estar semelhante a Ti, Senhor Jesus. Aquilo que nós buscamos, Pai, nós vamos ser semelhante, Senhor Jesus. Nos ensina a buscar em oração, Pai, nos ensina a nos entregar, Senhor Jesus. O nosso coração, Senhor Jesus, tem que ser rendido, moleável, Senhor, à Tua presença. Senhor, os nossos jovens, Senhor Jesus, estão cada vez mais distantes da Tua palavra, Senhor. Os nossos filhos, Pai, os filhos, Pai, das igrejas, Senhor Jesus, estão misturando o mundo. O primeiro salmo diz, Senhor Jesus, para nos afastar das turmas de escarnecedor, Senhor Jesus, como é difícil para os nossos jovens, Pai, se manter limpos, Senhor Jesus. Deus, tenha de misericórdia, Senhor Jesus, tenha de misericórdia, Pai. Dai-me, Senhor Jesus, o útero frutífero, Pai. Dai-me, Senhor Jesus, almas para Cristo, Pai. Deus de bondade, Deus de misericórdia, só o Senhor é Deus. Venha, Senhor Jesus, o nosso encontro. São João Evangelista é Teu, Senhor Jesus. São João Evangelista é Teu, Pai. Deus de bondade e de misericórdia. Só o Senhor é Deus. Papai, eu agradeço, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Pai. Agradeço pela minha voz, a minha boca é do Senhor. Usa-me, Senhor Jesus. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus. Faça em mim segundo a Tua vontade. Pai, que não seja a minha vontade, que seja a Tua vontade, Pai. Me ensina, Senhor Jesus, a ser obediente, Pai, pela Tua graça. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor Jesus. Pela Tua misericórdia, Senhor. Que seja feito, Senhor Jesus, a Tua vontade. Nos dá força, Senhor Jesus, de manter os 21 dias, Senhor Jesus, prometido a Ti. No Salmo 56, Senhor Jesus, no verso 12, fala: e os votos que eu fiz, eu os manterei, ó Deus. Pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua graça. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de manter a nossa palavra. Que o Espírito Santo nos direciona, nos dá a graça de perseverar. Amém e graças a Deus. Obrigada a cada um que vai assistir. Obrigada a cada um que deu like lá no YouTube. Precisamos de 50 pessoas inscritos no canal para poder fazer os vídeos ao vivo. A palavra que eu deixo de direcionamento hoje é: não se estacione, seja no despertar de Deus. Não se estacione. Acorda. Levanta, vai à batalha. E uma palavra é uma semente, semeia vida, semeia vida. Orar mais ação, oração. Faça duas coisas, une as duas coisas, orar e ação, une.
E eu peço a todos os irmãos, a todas as pessoas que assistem esse vídeo, eu peço oração para o meu pastor, pastor Werley, da Igreja Dínamos. Neste momento, a igreja está num relógio de oração pela vida, pela saúde dele. O nosso anjo está ferido no físico. Ele está doente fisicamente. Eu peço oração por ele, para toda a família dele. Mas tem muitos outros pastores que têm me procurado pedindo oração, que estão feridos de alma. Tem uns feridos financeiramente. Você que é membro de uma igreja, a igreja precisa que você seja um semeador. Lembre-se que semear é semente. Tudo que você semear na obra de Deus, Deus vai te dar 100, 60, 30 vezes mais. Seja um discípulo, um semeador na casa do Senhor. Amém, irmãos? E graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser.